Sejam bem-vindos ao canal do Grupo Logos, onde aqui a gente aborda assuntos ligados ao setor público municipal e todos os dias o professor Milton Mendes Botelho está com a gente, tirando dúvidas, explanando assuntos que é de interesse do gestor público e também do servidor municipal. Obrigado sempre pela sua audiência aqui em nosso canal do YouTube, e o nosso assunto hoje é muito importante, principalmente para empresas que trabalham para o setor público, para as prefeituras, câmaras e autarquias. Licitações públicas, professor. Temos visto nas mídias vários escândalos envolvendo aí licitações públicas, sendo alvo constante da Polícia Federal e principalmente do Ministério Público. O que está ocorrendo nesses processos? Falta de conhecimento, má fé ou são erros normais que não deveriam ser normais, né? Não deveriam nem existir, na verdade? Com certeza. Na verdade, acontece de tudo, um pouco, né? Principalmente quando a administração ela tem interesse em direcionar uma licitação, aí começam as complicações, porque no direcionamento envolve vários atores do processo, né? E os erros processuais, os erros formais no processo é que levam à descoberta desses direcionamentos. Falta também muita capacitação. Pois é, nosso foco aqui é a administração pública municipal. Nos municípios, o que poderia ser feito para evitar tantos erros nas licitações, professor? Dois pontos importantes que a gente sempre foca nos nossos treinamentos. Primeiro, a capacitação dos atores, dos agentes públicos que fazem parte do processo. Porque um processo ele não é uma comissão de licitação que começa um processo e termina um processo. O processo tem fases, né? Um processo tramita. A capacitação é um ponto importante, e a responsabilização daqueles agentes públicos por fazer a parte que lhe compete no processo. Vamos falar de termos de referência. Muitos licitantes, né, a comissão, por exemplo, às vezes participam de uma licitação e não sabem o que é termo de referência. O que é e para que ele serve? Termos de referência são as informações essenciais para um bom processo. Ou seja, o termo de referência é o documento que orienta todo o procedimento de aquisição de um determinado objeto. Então, o termo de referência deve ser elaborado pelo requisitante, ele deve contar com apoio técnico, não é obrigação dele fazer toda a descrição técnica, isso é de profissional habilitado. Então, a responsabilização do termo de referência é de quem quer comprar, para ele justificar o para que ele quer comprar, qual a ação do governo ele quer executar, qual a justificativa, ou seja, qual o interesse público inerente naquela compra. Isso deve estar tudo constante no termo de referência. Pois é, e o requisitante acha muitas vezes que a comissão é quem deve fazer esse termo de referência, e na verdade não é, né? Quem é que é o responsável, professor? Vamos focar bem claro isso. A comissão ela não pode fazer o termo de referência, ela tem que obedecer um termo de referência, é diferente, né? Aí fica o grande problema dos municípios, porque o requisitante ele acha que a obrigação do processo todo é da comissão de licitação. E não pode. Não pode. A comissão ela tem momento certo de entrar no processo e momento certo de sair do processo, assim como o pregoeiro. Pois é. E quais são as informações que devem conter nesse termo de referência? Todas as informações inerentes ao objeto da licitação, desde a descrição, desde a dotação orçamentária, a modalidade. Lembrando que a modalidade quem escolhe é o requisitante, ele que tem a obrigação de escolher e justificar, inclusive o tipo de licitação, ou seja, todas as informações necessárias para que um processo seja bem conduzido pela comissão tem que estar no termo de referência. E quem que é o responsável pela elaboração da minuta do edital? A comissão de licitação, baseada no termo de referência, ela tem a obrigação de elaborar a minuta de edital. Lembrando que quem aprova a minuta de edital é a assessoria jurídica, né? E o edital, depois de aprovado, ele é publicado e deve ser especificamente auditado pelo controle interno. E a assessoria jurídica pode fornecer um modelo desse edital? Em hipótese nenhuma, porque se a assessoria jurídica ela tem a obrigação de aprovar um ato, ela não pode fornecer modelo desse ato. Então, aí estaria prejudicada a questão da aprovação do ato. E quem que assina esse edital? Outro erro comum que ocorre muito é que pregoeiros, na modalidade pregão, pregoeiros geralmente assinam o edital. E não é atribuição do pregoeiro assinar o edital. Quem assina o edital é o presidente da comissão de licitação. O pregoeiro, de acordo com a lei 10.520, ele entra no credenciamento e sai na adjudicação. Ele pode até tomar ciência do edital previamente, mas ele não assina edital.
Ok, professor, obrigado mais uma vez por ter tirado algumas dúvidas nossas, principalmente nesse assunto que é importantíssimo, que é a licitação pública. Num próximo encontro, a gente vai falar de controle interno. E você que está aí do outro lado pode assinar nosso canal no YouTube. É só clicar no link aqui embaixo para que você receba as novidades todos os dias no seu e-mail. Obrigado por mais uma vez estar acompanhando com a gente o programa Falando de Coisa Pública, com o professor Milton Mendes Botelho.